conselheiro muito importante que devia estar aqui hoje era o nosso conselheiro de navegantes, o Rinaldo, que acho que poderia nos auxiliar bastante com relação a isso. Então, acho que podemos já iniciar, é 9h10, todo mundo já está avisado, todo mundo tem essa questão. Vocês concordam? Concordamos. Sim. Podemos iniciar, sim. A gente continua com o mesmo quórum, né, Radamés? Sim, Rafael, continuamos com as mesmas 6 pessoas. Bom, perfeito. Então, iniciei a gravação aqui da reunião para nos auxiliar. Essa reunião, então, ela foi convocada de forma extraordinária, com o intuito de nós deliberarmos a respeito de quais serão os encaminhamentos que o foro dará na matéria relativa ao aeroporto de Navegantes. Posicionando a todos, nós temos uma licitação marcada para o aeroporto de Navegantes em abril próximo. Esse edital já encontra-se devidamente publicado e existe uma, como poderia colocar a vocês, desde dezembro nós estamos tratando esse respeito do aeroporto lá em Navegantes, porque num determinado período houve uma audiência pública em que o aeroporto teria uma série de investimentos novos, teria uma pista nova, seria um grande salto para o aeroporto de Navegantes. Bom, nesse interim houve algumas reuniões lá no Ministério da Infraestrutura, envolvendo o Estado do Paraná, o Estado de Santa Catarina. Se não me foge a memória que eu tenho anotado, o bloco que será concedido 11 aeroportos: Curitiba, Navegantes, Joinville, Londrina e mais outros aeroportos aqui que não tem essa relação aqui comigo nesse momento. Mas, enfim, houve uma mobilização, isso daí não é uma circunstância oficial, é uma circunstância oficiosa. Houve uma mobilização do Estado do Paraná que acabou por retirar muita parte dos investimentos que seriam feitos no aeroporto de Navegantes, especialmente com relação à construção de uma segunda pista. E o edital prevê um aeroporto mais acanhado. Houveram vários personagens vários personagens estão trabalhando com relação a isso. Eu participei de uma reunião, a OAB se envolveu também. Essa reunião eu disponibilizei para vocês, para que quem desejar assistir tenha mais informações sobre o que está acontecendo. A Fiesc também está trabalhando com relação a isso, o núcleo da ANFRA está trabalhando com relação a isso, mas o que ressoa nisso em todo mundo que está trabalhando é que a forma como o edital foi posto e o que haverá na rodada de licitação é muito prejudicial para o aeroporto de Navegantes. Perfeito. Quanto a isso, então, na minha opinião, a parte de negociação junto ao Ministério da Infraestrutura parece que se exauriu. Tá? Não acredito mais que vá haver algum tipo de alteração, né, naquilo ali. Então, eu pedi essa reunião ao Conselho. O Conselho, como representante da sociedade, aí, junto ao foro, os senhores são. Nós precisamos, então, tomar uma posição do que vamos fazer, qual encaminhamento vamos dar. Vamos aguardar, vamos aceitar o que foi posto, ou vamos, então, para uma próxima etapa, o qual já foi até mesmo aventada, já foi estudada por nós, a possibilidade de uma ação civil pública para questionar esse edital. Então, esse é o assunto que está em debate. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas de todos que tiverem com relação a essa questão do aeroporto de Navegantes dentro daquilo que eu tenho conhecimento. Eu passei o ano novo praticamente todo estudando isso daí. E então, aí na sequência, acredito que a gente precisa tomar uma decisão com relação a isso. Tá? Eram as considerações que eu queria fazer inicialmente. Então, fica aberta a palavra, quem desejar fazer algum tipo de questionamento, alguma dúvida, eu estou à disposição para responder a todos.
Obrigado, Rafael. Como é que foi a reunião lá com o prefeito? Como é que o debate com as outras entidades, Associação Empresarial de Navegantes, Associação Empresarial de Itajaí? Se eu não me engano, teve um parlamentar aí, tivemos uma reunião também que alguns deputados, se não me engano, se envolveram nisso. Como é que está a mobilização regional? Bom, Denise, a mobilização regional, nós estamos participando dela também, como falei anteriormente para vocês. Nós tivemos uma reunião junto com o prefeito. O município de Navegantes também está preocupado com essa questão do aeroporto de Navegantes. O prefeito entende que, como o edital foi posto, é muito prejudicial para a região, tá? O Fórum Parlamentar Catarinense, ele também está atuando. Na sexta-feira houve uma reunião de uma comissão técnica, uma reunião essa privada. Não foi possível eu participar. E por essa razão eu gostaria que o Rinaldo estivesse aqui, porque o Rinaldo participou e poderia dar mais informações a esse respeito. Mas respondendo então ao teu questionamento, hoje, atuando fortemente nessa questão do aeroporto de Navegantes, temos nós, tem o município de Navegantes, por intermédio dos seus contatos políticos, né, tem tentado fazer alguma movimentação, mas o que se apresenta nesse momento é que o Ronei, o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, tal como ele já deixou muito claro naquela reunião que teve com a OAB, não vai haver nenhum tipo de alteração no edital de como está posto. O Ministério da Infraestrutura defende o seguinte, defende que, como foi posto, não haverá nenhum tipo de prejuízo, porque eles poderão cobrar o concessionário por metas a serem cumpridas. Então, tem uma meta para o... Estou fazendo uma circunstância hipotética, Denise. Uma meta em 5 anos atender 10 milhões de passageiros. Então, por conta dessas metas, eles poderiam, então, aumentar a carga, se é que eu posso dizer assim, de investimentos no aeroporto de Navegantes. O que me estranha nisso é que o modelo que está sendo posto é muito parecido com o modelo da concessão da BR-101 aqui. E daí nós ficamos nesse impasse, autopista Litoral Sul, sociedade, porque a autopista defende que isso está no contrato, isso não está no contrato, a gente diz que está, e aí acaba por ter esse tipo de problema. O ideal seria que o edital e o contrato administrativo previssem todos os investimentos que são necessários no aeroporto. Posso fazer uma intervenção aqui, ó? Nós tivemos aquela reunião na prefeitura lá em Navegantes e foi feito o Rinaldo está à frente de uma comissão que faz parte da Fiesc, Governo do Estado, etc., na associação, etc. Mas eles têm uma estratégia diferente, né, Rafael? Será que não é interessante falar sobre aquilo que ele comentou naquele dia? Qual é a estratégia? Eles sabem que tem uma série de furos na licitação, mas eles têm uma estratégia a respeito desses furos. E depois nós andamos conversando a respeito se está certa essa estratégia ou não. O que tu acha? Fala daquilo ali. Não, Paulo, acho que é o momento da gente colocar tudo de forma bem transparente para todos terem o melhor. Essa circunstância, tu estava junto, pode ser que alguma coisa eu não me lembre daquela reunião lá, né? Mas agora eu estou me lembrando dessa questão que foi posta. Mas pode concluir teu raciocínio. Assim, na reunião foi colocado, o Rinaldo colocou o seguinte: ele sabe que essa licitação tem uma série de furos, né? Quer dizer, eles não estão respeitando o plano diretor lá atrás, tudo que foi determinado lá atrás pela Infraero, né? Então, um processo lá da Infraero lá atrás que exigia essas obras grandes, aumento de pista, etc, etc, etc. Eles simplesmente anularam aquilo, diminuíram e estão fazendo uma nova licitação, certo? Qual é a alegação? A alegação deles sabem que aquilo ali está errado, só que eles não querem questionar agora. A ideia deles é questionar depois
depois da licitação feita, eles vão exigir do concessionário que ganhar a licitação o cumprimento o cumprimento me ajuda, que era o cumprimento da fase que existia anteriormente, do projeto da Infraero anterior. É isso? Exatamente. Eles querem deixar... isso daí é um grupo, né? Um grupo de empresários deseja não fazer nada agora e fazer depois os questionamentos. Parece meio estranho isso. Entendeu, Denísio? Aí vai assim, ó, o questionamento, a ideia deles é o seguinte: tem uma Roberto, série. Eu entendi. Entendeu? Eu entendi e fico com a posição da Magali. Assim, ó, é estranho, porque é o seguinte, ó, se nós participamos de um grupo e o fórum está participando de um grupo, a decisão é coletiva, não é mais só do individual. Então, se eles têm essa informação, e aí, acho que o presidente coloca bem, e o Reinaldo tem essa informação privilegiada, eu acho que antes de tomar uma posição, a gente tem que saber qual é o encaminhamento, né, que tem que ter, porque é estranho, quer dizer, sabe que o edital tem furo, mas não vão tomar agora a decisão. E no direito não há momento, quer dizer, se tem que tomar decisão agora, tem que ser tomada decisão agora. Não pode ser esperada se tiver esse problema, né? Então... Denísio, complementando o que você coloca, eu estou de acordo contigo, assim, né, disso que você colocou. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação a essa estratégia que foi posta. Eu estive numa conversa com a FACISC e com um advogado que os assessora, que colocou essa circunstância de deixar para fazer impugnações administrativas após a licitação ter ocorrido. Eu não vejo com bons olhos isso, e lá naquela reunião na prefeitura eu citei e vou colocar novamente aqui. Nós vamos estar diante de uma BR-101 no aeroporto de Navegantes. O que eu tenho em mente não é, e disse lá e volto a dizer aqui, e vai ficar gravada essa circunstância para que todo mundo saiba. A intenção da diretoria executiva do foro não é travar a licitação de aeroporto nenhum. Nós somos favoráveis à privatização do aeroporto de Navegantes. Mas nós precisamos considerar que o aeroporto de Navegantes não pode ficar condenado a ter uma estagnação de 30 anos. Porque pensem os senhores o seguinte: nós temos um corredor de aeroportos, Curitiba, Joinville, Navegantes e Florianópolis. Nada impede que o concessionário de Florianópolis arremate esse lote que inclui Navegantes, Joinville e Curitiba. Se esse concessionário arrematar esse lote, ele ficará então basicamente com o monopólio dos aeroportos do sul do Brasil. Qual é a garantia que nós, como sociedade, temos? E isso daí o Ronei em nenhum momento deu essa garantia. Qual é a garantia que nós temos? Que o concessionário não vai direcionar todos os seus investimentos para Curitiba e Florianópolis, deixando a míngua Navegantes. Joinville a gente sabe que vai ficar mesmo, porque Joinville é um aeroporto que, inclusive, tecnicamente ele é muito inviável. Mas qual é a garantia que nós temos como sociedade que Navegantes vai ter esse cumprimento, né, do que está sendo posto lá? Entendeu, Denise? Denise, com relação ao que tu... Eu entendi, e assim, ó, a minha posição no foro, claro, né, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas eu acho que até a gente tem que fugir dessas marras políticas, né? Porque FACISC, Fiesc, não sei o quê, todos têm um interesse. Então, nós vivemos esse problema do aeroporto há 15 anos, que tem esse debate, essa discussão da ampliação do aeroporto. Teve lá uma discussão lá da desapropriação de uma área para passar aeroporto de carga. Então é o seguinte, eu comungo do pensamento, Denise, comungo do pensamento, e meu voto é favorável,
que o foro saia dessas amarras, as amarras que a gente sabe que tem, né, e promova. Se o presidente entender e o grupo entender que nós estamos com material munidos para discutir isso, para judicializar, a gente tem que judicializar e pronto, porque há um interesse comum da região da ampliação desse aeroporto. E para o modal aqui, não é só para navegantes, a gente não fala navegantes, quer dizer, para esse vale aqui, esse modal é fundamental, carga marítima e terrestre. Então, assim, ó, comungo desse pensamento, e esse é o meu voto e meu encaminhamento, tá? Apertei no botão errado aqui. Então, esse daí era o Denise, o que nós temos a colocar aqui, né? Qual é o que nós pensamos aqui? Eu estou tentando compartilhar minha tela, mas eu não consigo. Mas eu postei para vocês e vou repostar lá no grupo. É o relatório que foi encaminhado pelo setor técnico da ANFRE. A ANFRE já disse que não vai participar desse debate da forma como a gente vai participar, enfim, por conta dessas amarras que você colocou, Denise. Enfim, tá tudo uma circunstância muito estranha. Muito estranho mesmo. E como eu disse, não temos intenção de barrar a licitação, mas que a licitação seja feita da forma correta. Então essa é a proposta que está sendo posta aqui, né? Qual é a posição que o foro vai adotar? O Denise já passou seu voto, no sentido de a gente avançar nessa discussão para forma mais civilizada, né? Não adianta a gente ficar fazendo mais protestos se a gente sabe que não vai ser mais ouvido. Então vamos colocar isso daí para um terceiro resolver. Rafael, só uma pergunta aqui. Por que a ANFRE não quer entrar no mérito da questão? Isso eu não estou entendendo. Qual é o processo? Tu acabaste de dizer que a ANFRE não quer entrar nessa discussão. Isso eu não sei lhe dizer, a gente estava junto na reunião que a gente teve com o João. A gente não faz parte da ANFRE. Não, João eu não fui. Nessa do João eu não fui. Foi, a gente estava lá no final, lá no ano passado. Sim. Quer dizer, as cartas não estão marcadas, né? Aliás, as cartas estão marcadas, ou estão trucando, ninguém. É complicado, né? Eu acho que é como o Denise. Beto, já perdeu esse cabelo, Beto? Já tens assim uma idadezinha, não tem mais 18 anos, né, Beto? Tu não acredita mais no Papai Noel, né, Beto? Porra! Assim, ó, vai contra o governo, que é uma discussão do debate, como é que depois, lamentavelmente, é isso que tem. Eles pensam lá na frente, Beto, a gente sabe como é que funciona, né? Assim, ó, a Magali, quando te conheci, tu tinha cabelo, não tem mais, Beto? Porra. Não, eu concordo com o Denise, eu acho muito estranho, eles estão querendo, por questões políticas, interesses, como o Denise colocou, deixar a coisa para depois, se depois acontecer, problema, ou não. Né? E é como o Rafael colocou, aí fica essa questão igual a 101, aí eles vão alegar que não estava no contrato, e aí a sociedade fica brigando, e mais 30 anos. Para que deixar para depois se pode questionar agora? Perfeito, vamos encaminhar então. Acho que se alguém mais tem algum assunto a debater, ou já podemos encerrar a fase do debate. Assim, Rafael, eu vou expor a minha opinião. Eu acho que realmente assim, depois que esse edital for lançado, for feito, toda a situação, vai ficar muito mais difícil a gente discutir isso depois, fazendo impugnações e dizendo que porque tinha tais situações previstas e que não estavam, do que se a gente pensar em modificar o edital anteriormente. Outra coisa, se a gente não quer barrar o edital, a gente vai ter que agir um pouco mais rápido. Se deixar para amanhã, vai chegar o edital e a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então eu penso que se querem judicializar, se querem ir para frente, a gente tem que começar a juntar, reunir as provas, reunir o que é necessário para a gente judicializar isso o mais rápido possível. E quanto à ANFRE, eu também acredito que não querem bater de frente com a questão governamental, poder, né? Querendo ou não, eles buscam um poder lá na frente também. Eles estão na ANFRE mais para a questão de promoção. E então, acredito que essa é uma situação que eles também estão lidando com bastante cautela nesse momento.
Bom ponto, Radamés. Assim, em abril nós vamos ter a licitação. Vai haver, então, leilão. Não adianta entrar com a ação, se for o caso, na véspera, né? Não dá nem tempo para o juiz analisar. Então, acho que a gente encaminhando, fazendo essa ação agora, já semana que vem iniciando ela, vai dar tempo para o juiz se dedicar bastante, analisar se ele vai conceder alguma coisa, como é que ele vai fazer. Eventualmente pode até mesmo chamar uma mediação judicial, que esse é o meu desejo, fazer nos moldes de uma ação civil pública que já foi proposta exatamente nesses termos e que lá se encerrou num acordo. Acho que aqui também dá para buscar isso. É só o Ministério da Infraestrutura não ser tão recalcitrante, né? Tá fácil de resolver, é só diminuir os egos aí do pessoal lá de Brasília. Então, é isso. A ação seria aqui, né? Aquela estratégia de Brasília mudou, então, é isso? A ação vai ser aqui. Certo. Radamés, pode puxar então aí a ação. Os que votarem a favor, votam a favor de uma ação civil pública para questionar o edital. Os que votarem contrários, então, rejeitam essa proposta da executiva. Denísio pediu a palavra? Eu voto a favor, não só para encaminhar, desculpa. Perfeito. Não, eu também, por favor. Também voto, não só estou questionando porque tem alguns detalhes que para ficar bem claro para o pessoal todo, né? E a gente tem que discutir, né? Também voto a favor. Bom, acho que então por unanimidade, né? Não vamos nem fazer a chamada nominal aí. Acho que por unanimidade então foi aprovada a proposta, porque eu também voto a favor. Eu também. O outro, o Rafael, também fez um positivo, então ótimo. Perfeito, então era o conteúdo dessa reunião, então ficou aprovado por unanimidade. Deixa eu aí perguntando uma circunstância aqui, vocês acham que esse horário de reunião às 9 horas precisa ser mudado para o final da tarde ou não? Assim, ó, eu vou sugerir, porque parece que tem colegas aí que trabalham, né? Então, a gente poderia, de repente, lá no grupo, consultar um horário que seja mais próximo, não vai ser unânime, né? Da realidade de todo mundo. Para mim, não tem problema, mas eu acho que, de repente, finalzinho de tarde, início da noite, para contemplar a participação das outras pessoas, né? 19 horas, por aí? Isso, exatamente. Eu também, Rafael, com licença, eu também penso que, como a gente já vem aí de umas 2 ou 3 reuniões aí com um quórum sempre de menos de 10 pessoas, eu acredito que também a alteração do horário aí seja interessante para nós. Então vamos fazer sem problema nenhum, eu estou aqui para servir. A próxima reunião que vai ser em abril, né? Porque daí essa aqui é extraordinária, em abril nós vamos ter a ordinária. Então, viu, Radamés? A gente já ficou marcado lá, né, na outra vez, né? Deixa eu ver aqui. Dia 28 de abril. Dia 28 de abril, então a gente já faz às 19 horas. E encaminhamos isso. Perfeito, então, senhores? Perfeito. Só uma pergunta, ou seja, nós temos bastante argumento para a ação, é isso? Já está tudo mais ou menos já feito o script, é isso, Rafael? Argumentos, sim, né, Beto? Temos vários argumentos. Fundamentos, né? Fundamentos para a ação, no caso, né? Tem bastante. Tem fundamento técnico, tem fundamento jurídico, tem fundamento político, tem uma série de coisas. Certo. Então tá bom. Tranquilo. Perfeito, então, senhores, agradeço a participação de todos. Vamos encerrando então a reunião, já deixando avisado que no dia 27 de abril, às 19 horas, teremos a reunião ordinária do Conselho. Tá? E já aviso novamente que bom, dia 28 de abril eu faço o aviso paroquial. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia, valeu. Tchau, Um abraço. Bom dia a todos. Tchau, tchau.